ver se está conectado. 5. No ar. Salve, salve, Janaína, entrando aí. Ah, já tá? A pessoa tá entrando? Tô acompanhando aqui pelo celular, pelo meu celular. Tá mais rápido que eu, já tá fechado aqui. Boa noite, gente. Mais uma live hashtag Eu Acho um Absurdo. E hoje com uma participação muito especial desse gênio, desse craque aqui da política, Rafael Romero. Prazerzão estar aqui. Bem-vindo, fica à vontade aí. Conta pra gente um pouquinho quem é o Rafael Romero. Cara, primeiro é uma honra estar aqui, porque trabalho maravilhoso que você faz. A gente estava conversando antes de começar aqui. Obrigado. São 5 anos de história aí ajudando as pessoas, né? E é um ajudar que vai além do assistencialismo, aquilo que você falou, é ensinar as pessoas a conduzir a própria vida da melhor maneira. Isso daí é fundamental. E falando um pouquinho de mim também, Japão, assim, eu sou carioca, né? Venho de uma família classe média comum, assim como muitos brasileiros, e aprendi através de muito suor do meu pai. Meu pai é um cara muito empreendedor. Meu pai tem uma história interessante porque ele tinha 2 empregos públicos e ele largou os 2 para empreender. E na época no Brasil você podia ter 2 empregos públicos e ele teve essa coragem, num momento em que todo mundo chamou ele de louco e falou, cara, você vai largar 2 empregos que te dão estabilidade para tentar empreender. Largar 2 passarinhos na mão para tentar um que tá voando. E numa época que assim, inflação era uma loucura, aquela confusão que o Brasil vivia, aquela desordem. A gente ainda vive, né? Mas naquela época era bem pior. E foi muito interessante isso, e isso me motiva muito. Então quando eu decidi empreender, foi junto com ele. Eu trabalhava no banco na época, trabalhei no Bradesco quase 8 anos na minha vida. Foi um aprendizado assim, incrível. Eu cheguei a ser gerente de contas de empresa, então lidava com muito empresário, lidava muito com esse business. E um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero empreender, o que você acha? Ele falou assim, olha, tem um negócio aqui que eu estou estudando, eu não tinha comentado nada, mas tem um negócio que eu estou estudando que eu acho que seria muito bacana, e se a gente conseguisse tornar isso real, seria muito legal. E que foi a empresa que eu tenho hoje, que é a Vivage Cuidadores. Então, a Vivage Cuidadores é uma empresa de cuidadores de idosos. A gente atua no Rio de Janeiro. E começou porque o meu avô, ele precisou de cuidador. E quando a gente começa a sentir na nossa família as falhas que existem no mercado, no sistema como um todo, é aí que aqui entra o papel do empreendedor de querer resolver esses problemas, né? Então, meu pai conversou comigo e falou, olha, a gente está colocando várias empresas aqui, nenhuma está dando certo. Elas estão assim, fazendo burrada atrás de burrada, um monte de coisa que poderia ser feita de uma forma bem melhor não está sendo. O que você acha da gente tentar investir nisso? Eu estou estudando esse mercado e tal, vamos reunir. Eu falei, beleza, vamos sentar e conversar. Então, assim, eu saí de um trabalho em que eu literalmente ajudava muito pouco as pessoas, porque é ilusão você achar que você trabalhando em banco você está ajudando. A maioria dos bancários, eles estão lá para servir o interesse do banco, né? O banco precisa lucrar, o banco precisa bater meta. Bastante. Muito. E é todo mês uma novidade. E você precisa realmente cumprir aquilo que você precisa do seu emprego. Sim. Então, nem sempre o que você vai fazer ou vender é o melhor para o cliente. E eu me vi numa situação que, ao invés de eu fazer em prol de um banco, eu poderia fazer em prol do crescimento da minha própria empresa e fazer o bem para as pessoas. Então, uma realidade que a gente tem hoje no mercado de cuidadores, só para entender um pouquinho, é que assim, a longevidade, ela é tremenda. Assim. Hoje em dia a população ela consegue viver em patamares assim, que a gente jamais poderia imaginar no passado. Então eu tenho uma tia-avó, por exemplo, que tem 97 anos. Eu tenho 2 avós, uma está com 91 e a outra está com 86. Então assim, quando que no passado imaginariam isso? No passado as pessoas com 50 anos já eram consideradas idosas, né? Então, chegou num patamar tal que essas pessoas não conseguem chegar também nesse ponto da vida sem ter uma doença, sem depender necessariamente de alguém. Sempre tem um Alzheimer, um Parkinson, uma dificuldade de mobilidade, ou então tá cego, tá surdo, tá esquecendo as coisas, precisa tomar remédio, E a família não tem confiança em deixar essa pessoa sozinha. Como é que você vai fazer para sair para trabalhar tranquilo e saber que sua mãe tá passando algum tipo de dificuldade ou pode ter algum tipo de dificuldade? Então, o papel do cuidador dentro do lar das pessoas, ele é fundamental por isso, porque ele está cumprindo um papel que a família não consegue cumprir, porque ela tem a vida dela, tem que botar comida na mesa, ela tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Então, nós somos a família ali naquele momento, entendeu?
Tanto é que tem muito cuidador nosso que acaba se aproximando dos idosos de uma tal maneira que às vezes nem a família é tão próxima, entendeu? Sabe de coisas da vida, sabe de intimidade que às vezes nem a própria família sabe. E então, assim, é um trabalho muito bom e eu fico muito feliz também de poder gerar empregos, entendeu? Também esse é um ponto que eu acho que assim, sensacional, você saber que tem famílias que dependem daquilo, tem famílias que, se não fosse por minha causa, eu não estaria, de repente, com um trabalho, e você poder proporcionar isso. Então, muita gente até desmistificando essa coisa do capitalismo de você só quer enriquecer. Cara, existem várias coisas por trás de empreender, né? Existe uma coisa chamada propósito, que eu acredito muito, e que gira em torno do meu negócio. E eu acredito que a maioria dos empreendedores, quando fazem algo que realmente gosta e tal, é porque tem um propósito por trás também. Sim. Bom, vê o pessoal que está entrando aqui. Já vi que a Beatriz Rodrigues compartilhou o vídeo. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Cristiane Santini, Antônio Vieira, Renato Lippe, Marcos Vinícius, Edson Canela, grande Edson Canela, Consa Barbosa, Zuleide. Beijo, Zuleide. É uma pessoa sensacional pra você conhecer, cara. Valeu, Você no dia da revitalização da quadra, o dia que ela foi, você não tava. E o dia que você tava, não tava. A gente se encontrou. Carlos Alberto de Lima, Rubens Manzini, Raimundo Oliveira, Douglas Silva, Gisele Brito. Obrigado pela audiência. A gente está começando a live aqui com Rafael Romero. E gostaria de começar a nossa live, depois da sua apresentação, falando de um assunto que é muito importante. Metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas, não tem. Você gravou um vídeo sobre isso, né? Gostaria que você desse também o endereço do seu canal aí para as pessoas acompanharem. E é uma coisa que você simplificou, né? As pessoas não fazem porque é uma coisa que está à vista, tá? Embaixo são as tubulações do saneamento básico. Conta um pouquinho pra gente desse problema. Exatamente, Edson. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender, o político, ele tá lá porque ele quer se reeleger. Então ele quer se perpetuar no poder. Em geral é assim que funciona. Tanto é que a gente do Partido Novo, ao fundar o partido, tenta mudar isso, tenta mudar esse cenário, que era algo que a gente identificava ali que era um problema sério, né? O político, quando tá na função de servir a sociedade, ele precisa entender que aquilo ali é uma missão para ele. Não necessariamente ele vai precisar se reeleger. Talvez ele precisa realmente tomar medidas impopulares, fazer coisas que talvez até o seu próprio eleitor não goste muito, mas que ele sabe e tem plena convicção de que é o melhor para a sociedade. Então, na minha opinião, política é isso. Só que não é uma realidade, não é o que acontece. Então, eles estão preocupados com o que? Vou fazer a obra aqui porque a obra vai ser visível. Quem passar por aqui vai ver que está tendo obra, que as coisas estão acontecendo. Isso vai deixar um legado visual para que todo mundo vai passar aqui e vai ver. Tanto é que o nosso prefeito Bruno Covas está lá envolvido. Só que quando ele pensa em algo de magnitude enorme, né? Ele pensa no Vale do Angabaú, fazer obra, ele pensa em fazer parque lá no Minhocão. Então, assim, existem faltas de prioridades, e essas faltas de prioridades elas giram em torno basicamente disso, de visar a reeleição, independente do quanto está se gastando. Então, o Bruno Covas, por exemplo, nesses dois projetos, a gente está falando mais de 100 milhões de reais, somando os dois, e sempre com quanto que a gente poderia pegar esses 100 milhões de reais, o que a gente poderia fazer com esse dinheiro, né? Assim, quantas UPAs dá para construir, né? Quantas creches, quantas escolas, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. E, infelizmente, a falta de prioridade ela existe muito por conta desse interesse de se perpetuar no poder. E a questão do saneamento, ela passa por isso diretamente, porque foi como eu falei naquele vídeo. Inclusive, quem puder acessar minhas redes é Rafael Romero BR, tem um canal no YouTube também, então esse vídeo que a gente está falando está lá nesse canal, foi um dos últimos que eu lancei. Essa questão do saneamento passa por isso porque, cara, como eu falei lá, é cano embaixo da terra, é tubo que ninguém está vendo. Então, assim, você vai se indispor, você vai ter dor de cabeça, você vai gastar uma renca de grana, você vai ter que dedicar tempo para isso, e tempo é um recurso muito escasso do político, porque se ele está investindo tempo aqui, ele está deixando de investir aqui, e aqui geraria voto, entendeu? Então, para que o cara vai se indispor? Fora que, assim, ele mexe com feudinhos, né? Então tem a Sabesp, tem não sei o que, tem uns feudinhos estatais lá, que, cara, se você tiver que prensar os caras, você vai se indispor. Você vai perder apoio político. Você vai arrumar inimigo.
Então os caras preferem não mexer em vespeiro, Sim. entendeu? Então a realidade do saneamento é essa. E o que é lamentável disso é o seguinte, a cada R$1 que você investe no saneamento, você economiza R$4 em saúde. É um índice que tem uma pesquisa que foi feita. Por quê? Muita gente, parece surreal isso, mas muita gente morre de diarreia. É uma doença medieval, mas muita gente no Brasil morre de diarreia porque, cara, não tem o que fazer. Fica doente, depois que não tem assistência médica adequada, muitas vezes não tem nem onde levar e a pessoa morre. Então, quando a gente fala de falta de saneamento, é algo que é tão distante assim, de imaginar em termos de consequência, mas, cara, leva à morte, tanto quanto homicídio, corrupção mata também da mesma forma. Então, é uma coisa importante, né? É um problema seríssimo, entendeu? É isso. Bom, então, seguindo a linha dos seus vídeos que eu acompanhei, tem um assunto um pouco polêmico aí, que pô, e aí, Rafael, tá virando a casaca, escola sem partido. Queria que você colocasse aí a sua visão sobre a escola sem partido. Cara, assim, eu fiz antes de lançar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando quem era a favor e quem era contra. Justamente para eu sentir de quem me assiste o que eles pensavam. E o surpreendente é que muita gente do próprio Novo comentou lá, deixou sua opinião e era bem dividido, assim, cada um tinha uma opinião. E se você parar para ouvir as pessoas, todos têm bons argumentos para todos os lados. Mas assim, primeira coisa do escola sem partido, é inconstitucional. Você não pode tolir a liberdade de outra pessoa. Então assim, ele já não passa por isso. Você pode aprovar na Câmara, pode aprovar onde você quiser, vai esbarrar no prefeito e ele vai vetar. Vai vetar. Então assim, muita gente aprovou agora em BH, mas vai vetar. Vai vetar. Então assim, é um trabalho desnecessário. Você está gastando dinheiro da Câmara, porque aquilo ali custa muito dinheiro, para elaborar projeto, discutir, ficar lá, aprova, vai para aqui, vai para lá, e no final das contas não vai dar em nada. Mas o que o político quer? Ele quer usar aquela pauta para se reeleger, ele quer mostrar para o eleitorado dele, olha o que eu estou fazendo, eu estou aprovando a escola sem partido. Tá vendo? Mas não foi aprovado pelo prefeito. A culpa é dele, eu fiz a minha parte. Mas ninguém diz por que foi vetado pelo prefeito. É inconstitucional, o cara não vai aprovar. Entendeu? Então, assim, é um circo. Para começar por aí. Segundo, o escola sem partido, ele tolhe a liberdade da pessoa de se manifestar. Eu sou um cara que defende a liberdade assim, acima de qualquer coisa. Para mim, eu acho que a coisa já tinha que ser mais clara. O problema das escolas não é exatamente a doutrinação. O problema é ela existir e isso não ser transparente, não ser passado para as famílias. Sim. Então, assim, por exemplo, você vai matricular seu filho num colégio. Primeira coisa que você tinha que entender, qual que é o viés desse colégio, cara? E o que eles vão ensinar pro meu filho aqui? Os professores são formados em aonde? Qual que é a especialização dessa galera? Tipo assim, aonde eu tô colocando meu filho? É o que você tem que pensar. E isso deveria ser passado de uma forma muito transparente. Pô, eu acho assim, não tem nada mais belo e moral do que você chegar numa escola e o diretor falar, olha, meu professor de história aqui é um baita marxista e ele vai ensinar só essa linha para os seus filhos e, claro, ele vai explicar outro ponto, mas ele vai focar nisso daqui. Eu acho que não tem mais nada belo e moral do que isso. Da mesma forma, o contrário. Olha, aqui não tem nenhum socialista e aqui seu filho só vai aprender coisas de direita e tal. Então, assim, se isso fosse transparente dessa forma, você ia chegar na hora de fechar um contrato lá, de assinar a matrícula e tal, você fala conscientemente o que você está fazendo. Tem doutrinação? Não é exatamente doutrinação, é uma forma de aprendizado, uma linha de aprendizado que eu quero que meu filho adote. Eu sou libertário, falo isso para todo mundo. Se eu pudesse matricular meu filho no colégio libertário, eu faria isso. Chegasse pra mim, aqui vai ter uma matéria que é Escola Austríaca de Economia. Cara, eu ia adorar que meu filho pudesse estudar numa escola assim, entendeu? É liberdade de escolha. Então a escola sem partido ela é bem ilusória em vários aspectos, até porque a essência da escola, como se origina o Estado influenciando na educação, na cultura, etc., sempre é doutrinação. Isso é desde o primórdio. Assim. Você tem que imaginar que o Estado no passado ele só cobrava imposto e ele não oferecia nada para a população. As pessoas começam a se revoltar com esse tipo de coisa. Tipo assim, cara, lá vem esse cara me cobrar de novo, vem esse cara me roubar aqui e ele não faz nada por mim, só vem aqui para isso. Chega um ponto, cara, que você tem que começar a raciocinar. Fala assim, não, pera, como é que eu faço para esse cara não ficar tão bravo comigo, ele não se rebelar, ele não se tornar um problema na minha vida? Tem que começar a fazer alguma coisa aqui por ele, porque... Então você começa a criar essas coisas. E
a questão da educação, pô, os portugueses quando chegaram no Brasil, eles tiveram que catequizar os índios, eles tiveram que ensinar os índios o catolicismo, ensinar as práticas europeias e tal. Então a educação, ela é doutrinação. Então você achar que vai ter um professor, que todos os professores do Brasil vão ser isentos e que toda a visão que eles vão passar de um determinado aprendizado vai ser neutra, é tão ilusório quanto achar que, sei lá, que o Palmeiras vai ser campeão mundial. Antes de continuar aí, ó, mandar um abraço pro Luciano Bastos, Adriano Costa, Roger Ribeiro, grande Rogério da Missionária. Ô, Edu aí. Edu mandou aqui, essa dupla representa os paulistanos com raro brilho. Ei, Edu! Eduzão é fera. Grande abraço, Edu. A Max da Silva, Richard Badu, José Marinho, Sá Fonseca, o Richard Badu mandou aqui, ó. Opa, 2 feras. Repreende a admirar, Japão e Rafael Romero. Tamo junto. Tamo junto. O Richard é postulante também. Jardim Macedônia na área. Cristiano Barbosa, grande Titi. Tamo junto, Titi. Selma Lopes. Gente, obrigado pela audiência aí. Tamo junto. E dando continuidade a esse tema que a gente tá falando. Lembro que na minha época tinha uma matéria chamada OSPB, que hoje não existe mais. Seria o caso, como você está falando, de uma liberdade, mostrar para as pessoas a política com P maiúsculo, e aí os alunos, independente do lado que o professor estivesse da matéria, eu estou falando isso num colégio público, né? E aí o aluno ele ter o conhecimento e o poder de decisão, ele entender, falar, olha, a minha realidade é essa, eu entendo que é dessa forma que as coisas vão funcionar, a minha visão é essa, o meu ponto de vista. E aí, essa política com P maiúsculo, estando dentro da escola, o professor ele pode ter essa ideologia, mas o aluno, olha, eu enxergo que é esse rumo que o país tem que tomar, é dessa forma. Entendi. O que você acha da volta dessa? Eu acho o seguinte, o problema disso é o seguinte, quem vai impor que seja assim? O problema é esse, é assim, se você estiver dizendo que quem deve impor esse tipo de situação é o Estado tem que chegar e falar assim, olha, eu acho que tem que ser assim. Eu já acho que está errado, entendeu? Porque eu acho que cada um tem que fazer do jeito que acha que tem que ser. E o que para mim importa mais é a transparência. Então, assim, eu acho que poderia ter uma escola que quisesse adotar esse modelo. Olha, aqui a gente trata a política dessa forma, a gente sabe que a gente trata a história dessa forma, a gente coloca os dois lados, deixa o aluno refletir sobre isso. É um modelo. Não precisa ser único. Ele não precisa ser padrão para todas e todos adotarem isso de forma impositiva. Alguma hora vai dar errado. Alguma hora você vai ter problema com isso porque alguém não vai adotar. Isso é ilusão achar que vai adotar. Então não é muito melhor você deixar cada modelo funcionar do seu jeito e de repente a sociedade escolher qual modelo que agrada mais, entendeu? Tipo, eu prefiro que meu filho estude num lugar que vai passar 2 visões diferentes, eu prefiro que ele interprete por si próprio. Não quero me meter nisso. Às vezes você pode preferir. Mas eu, por exemplo, iria odiar que meu filho estudasse numa escola cheia de socialista louco e que ele fosse obrigado a aprender aquilo e eu não soubesse. Eu ia me sentir traído pela escola, entendeu? Tipo assim, cara, por que vocês não me falaram que vocês estão ensinando aqui que a crise de 1929 a culpa foi do capitalismo? Porque quem for estudar a crise de 1929 vai descobrir que foi uma bolha criada pelo próprio governo e que resultou nisso. É uma história longa, mas você tem que ir atrás para descobrir. A escola não te ensina isso. Quando a gente aprende na escola, porque o capitalismo não deu certo, deu ruim lá naquela época e o Estado teve que intervir para resolver o problema. E não é justamente ao contrário. A história da criação do Estado, na realidade, ela ao contrário do que o socialista prega, que o livre mercado estava rolando solto e aí o Estado teve que vir para colocar ordem na casa, na verdade é ao contrário. O livre mercado estava indo muito bem, obrigado. Grupos tentaram fazer cartéis, não conseguiram, não tiveram sucesso, existia um governo, só que o governo não intervia nisso. Esses cartéis chegavam para os governos e falavam, cara, você precisa me ajudar aqui porque essa concorrência está me desagradando, essa concorrência está atrapalhando meus negócios, eu não estou gostando. Aí o governo falou assim, olhou e falou, opa, peraí, então o que eu ganho com isso? E aí começa. E aí você vai criando um monopólio, e aí você cria o toma lá da cá, você cria os campeões nacionais, porque são pequenos grupos que querem enriquecer a todo custo com desonestidade, e você tem políticos que cedem a isso, que querem também enriquecer através da desonestidade, vira um casamento perfeito, e quem se ferra? O pequeno empreendedor, o cara que está sofrendo lá na base.
Então, a culpa é do capitalismo? Não, a culpa é que tem um governo que bota a mão onde não deve, atrapalha o livre mercado e caga tudo. Essa é a realidade. E hoje que a gente mais tem é o quê? São grupinhos aqui em cima que são beneficiados pela política, pelo retorno dos impostos, e a grande maioria que está aqui embaixo sofre. E por que o capitalismo é visto como um capitalismo malvadão, diabólico, que quer ferrar pobre? Porque o capitalismo que a gente conhece não é o de livre mercado. O capitalismo que a gente conhece é justamente esse, em que o Estado intervém, cria monopólios, cria superpoderosos, e aí quando você olha para capitalismo, você pensa assim, capitalismo é isso, são empresas ricas, que se aproveitam dos pobres, que só querem enriquecer cada vez mais. Tem milhões de lucros. Mas se a gente vivesse num modelo realmente de livre mercado, isso não existiria, porque dificilmente uma empresa ia conseguir despontar tanto assim. Porque aí ia ter a concorrência mordendo. Os juros, por exemplo, se a gente pegar uma instituição financeira, ele é obrigado a diminuir os juros, porque vai ter outro cara oferecendo o dinheiro por um juros mais baixo. Embarcando nesse negócio de juros, para criar um banco no Brasil, a burocracia é tão grande, você precisa ter milhões para abrir, milhões em caixa para poder justificar o Banco Central, milhões para não sei o quê. Para você criar um banco hoje, você não consegue criar um banco com menos de 200 milhões, com certeza. Então, assim, quem que vai criar um banco? Tem que ser um cara que esteja disposto a bancar essa situação. Então, não é algo fácil. Então, e por que é assim? Barreira. Quem colocou essa barreira? O Estado. E se não existisse isso? E se eu quisesse criar um banco a partir com 10 mil reais, fosse um banquinho de bairro, e eu começasse a crescer aqui, crescer ali... 100, 200, 500 reais. Aí daqui a pouco tá maior, daqui a pouco não tá mais no bairro, tá na minha região, daqui a pouco tá na cidade toda, e você vai crescendo, aí tem outro cara que tá fazendo a mesma coisa, você tem vários pequenos bancos. Rafael, não seria seguro. Cara, cada um decide onde bota seu dinheiro. E cada um avalia o que considera seguro e o que não considera. Entendeu? O Estado, ele usa essa desculpa de que, não, eu tô protegendo você, mas na realidade é uma desculpa que ele utiliza para poder ter poder. Ele está protegendo o capitalismo que todo mundo reclama. Exatamente. Ele está protegendo os grandes, ele está protegendo ele próprio. E está ferrando o resto. O dia que se a gente vivenciasse um livre mercado, as pessoas iam entender que o capitalismo não é essa crueldade. Elas iam entender que é a melhor solução para combater pobreza, para combater tudo. Porque você tem liberdade de atuação. Agora, do jeito que é, realmente não tem como. Sim, o discurso não combina muito com o que acontece, né? Porque se você fala, a gasolina é nossa, mas a gasolina só tem a Petrobras e ela é como se fosse uma corrida que ela estivesse correndo com ela mesma, só ela, e ela consegue perder para ela mesma. Imagine um Brasil com outras refinarias, uma concorrendo com a outra, o que aconteceu com o preço da gasolina? É automático. E só voltando também, com relação a gente tá falando de livre mercado, voltando no negócio do saneamento, eu lembrei de um negócio que eu falei no vídeo. Tá tendo um marco legal, regulatório do saneamento, tá tendo essa discussão agora em Brasília, se eu não me engano agora dia 30 eles vão aprofundar isso, votar, enfim. E uma das coisas que uma dessas organizações reguladoras, esses órgãos reguladores propôs de emenda, era tirar um trecho que falava que poderia ter livre concorrência. E é engraçado porque assim, tem gente que tem medo de expressar a realidade e dar uma maquiada para justificar alguma coisa que faz. Essa empresa não. Esse órgão regulador ele foi bem explícito. Falou, olha, na justificativa dele, resumidamente, até coloquei no meu vídeo lá a justificativa completa e resumi. Mas era basicamente assim, olha, não acho isso uma boa porque vai tirar o meu poder. Resumidamente era isso. Eu não vou poder mais dizer quem que entra e quem não entra nesse negócio. Então, assim, a preocupação dos feudinhos estatais e do Estado como um todo eu estou perdendo poder e isso não me agrada, entendeu? E agora imagina se numa questão, por exemplo, do saneamento, você tivesse um mercado que quisesse operacionalizar isso, quisesse atuar e tal, cara, com certeza seria melhor. Uma coisa que eu percebo muito, assim, que o discurso da política que a gente tem hoje, a maioria, a má política, vamos colocar assim, que é um discurso muito bonito, que ia ser muito legal, muito bacana, se acontecesse na prática. Né? Mas o que a gente vê é que o discurso é um e o que acontece é totalmente diferente. Então, essa proteção das pessoas, ela não existe. É uma coisa que eles estão protegendo eles mesmos. Eles estão querendo se reeleger, eles estão protegendo o próprio patrimônio, o próprio sistema que já foi colocado ali, já está todo enraizado. E a gente precisa fazer o quê? Participar.
realmente, de fato, o João tem um dizer que a gente não deve acreditar no que um político fala, e sim no que ele faz. Então, gente, próxima eleição, antes de votar, vamos procurar saber quem é essa pessoa que vocês estão votando. Não coloque qualquer um, não vão atrás do que o cara tá falando, vão atrás do que ele faz. Tô errado, Exatamente. Rafael? Na verdade, falar, cada um pode falar o que quiser. Né? E o negócio é assim, será que na prática é isso? E como é que você tem essa prova, sendo que, por exemplo, uma pessoa nunca entrou na vida pública? Você tem que pegar o histórico dela, tem que ver o que ela, qual que é a trajetória dessa pessoa, como que ela conquistou as coisas na vida, ou como que ela não conquistou, porque às vezes a pessoa não conquistou nada de tão exorbitante assim, mas ela tem algum legado, ela fez alguma coisa para alguém ou para alguma região. Então é muito importante entender assim, qual que é o propósito é o propósito dessa pessoa. Vai estar entrando, tipo assim, por que a primeira pergunta que a gente vai fazer, por que ele está entrando para a política, cara? Entendeu? Por exemplo, por que um Luciano Huck, que ganha milhões e tem uma situação muito bem resolvida com a Globo, está querendo entrar para a política, assim, se expor desse jeito? Eu também não vou entrar muito no mérito, porque é um cara que pegou o gatinho lá com o dinheiro do BNDES, né, e tal, então, quer dizer... Vamos lá, mandar um beijo para Yolanda, Rafael Barros, Lourdes de Jesus, Renan Oliveira, Alex Medeiros, meu irmão Alex, André Silva, Fernando Menezes, lá do Maria Luísa, grande abraço, Fernando. Queria também, além do canal Rafael Romero, que vocês participassem aí, ó, do canal Edson Japão, que são as lives do hashtag Eu Acho um Absurdo. Clica lá no YouTube, Edson Japão e Rafael Romero. Vamos seguir e dar uma moral pro trabalho aqui dos moços, que a gente está suando bastante. Uma das coisas aqui que você falou também, e eu achei assim, muito interessante, a respeito da condenação em segunda instância. Uhum. Cara, qual é a sua visão sobre isso? Então, a minha visão é que, assim, primeiro, existe a Constituição. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, assim, a Constituição ela não é perfeita. Tem uma tanto é que vira e mexe, tem umas emendas aí que são feitas e tal, ela já foi remendada várias vezes, né? Então, tem coisa que precisa ser consertada. Então, existe um inciso na Constituição que ele é muito subjetivo, e ele fala que a pessoa só pode ser considerada culpada, efetivamente, após de trânsito em julgado. E é com base nisso que muitos dos ministros do STF justificam de que deve ser cumprida dessa forma. Afinal de contas, eles são os guardiões da Constituição, eles interpretam a Constituição. Mas é subjetivo, não é claro. Porque ele fala que a pessoa é considerada culpada depois de trânsito julgado. Tá, mas antes disso ela não pode ser presa? Você tem prisão preventiva, você tem prisão temporária. Então, quer dizer, a pessoa pode ser presa antes de ser considerada efetivamente culpada. Então, o que eu acho que deveria ser efetivamente feito em relação a isso, os deputados federais tinham que ter, mas tem que ter culhão, para chegar lá e propor uma emenda na Constituição que mude esse texto e deixe ele bem objetivo. Olha, a pessoa é considerada culpada e pode ser presa a partir de condenação em segunda instância. Ponto. Acabou. Aí você já está entendendo que ela é culpada, que ela pode ser presa e que é a partir daquela etapa. Tá bem objetivo o negócio, acabou a dúvida. Então o STF vai pegar essa emenda, vai ler, vai interpretar novamente e vai falar, então tá bom, então agora todo mundo que está condenado à segunda instância volta para a cadeia. Agora, do jeito que tá, você abre brecha para esse tipo de situação. E é uma insegurança jurídica que só faz mal para o país. Passa uma sensação de descredibilidade internacional, passa uma sensação interna de que realmente vivemos no país da impunidade. Então, isso atrapalha investimentos de estrangeiros no país, isso atrapalha a convivência dos indivíduos como um todo na nação. Isso mostra para a sociedade o seguinte, olha... o pobre vai ser preso e não vai ter como recorrer, porque ele não vai ter como ficar pagando. Para poder ficar apresentando nos prazos de recurso, advogado. Porque, gente, é o seguinte, apresentar prazo de recurso, etc., isso tudo é grana, cara. Porque o advogado não vai fechar um pacotinho com você aqui, olha, então vamos fechar por esse valor aqui e vamos fazer quantos recursos for necessário. Não vai. Ele vai ficar te cobrando dinheiro para cada etapa que for cumprindo. E quem é pobre não vai ter condição de pagar. Quem é rico, poderoso, influente, tem advogado que conhece o fulano, conhece o Toffoli, conhece não sei quem, é o cara que vai conseguir manter essa situação. E ele vai ficar entrando com recursos ad eterno até prescrever o crime dele. Prescreveu? Acabou. Entendeu? Foi o que aconteceu com o Edmundo, até eu comentei com você no início antes da gente começar a live aqui. O Edmundo estava bêbado, atropelou uma pessoa, matou. Ele foi preso? Não. Por quê?
Na época, o entendimento da lei era em cima do trânsito julgado, ele foi protelando o máximo que pôde, caducou e o cara não foi preso. E é isso que vai acontecer com todo mundo que tem grana, que tem poder e influência, entendeu? Então, é triste ver o STF tomando esse tipo de decisão, porque como é subjetivo, ele poderia analisar o cenário e falar assim, cara, se eu tomar essa decisão aqui, eu vou estar beneficiando um monte de gente que é criminosa, que é poderosa, e eu vou estar ferrando uma galera que, de repente, não precisava, sabe? E fora que a impressão que eu estou passando para a sociedade é que eu sou Deus, eu decido o que eu quero, e o país vai continuar sendo da impunidade. Então, eu acho assim, muito triste, eu sou favorável à prisão a partir da segunda instância. Por quê? A segunda instância já é o colegiado. Ali foram tomadas decisões por 11 ministros, por várias pessoas ali que têm competência para tomar aquela decisão em conjunto. Não foi uma decisão única de um juiz que pode, sei lá, ter tido uma visão interpretada incorretamente. Quando um dia de mau humor brigou com a mulher dele, vou ferrar os caras aqui. Então não é uma decisão colegiada. Na França, a prisão em primeira instância ela já é colegiada. E a partir daquele momento, você já vai efetivamente preso. E na maioria dos países do mundo funciona assim. A partir do momento que você tem uma decisão colegiada, você já vai preso. Por que aqui você tem que esperar o último? Não, e lá também não tem todo esse número enorme de recursos. Lá são poucos. E no vídeo que eu soltei hoje sobre essa situação do STF, depois entra lá no YouTube e acessa no meu canal, eu falo exatamente sobre isso, sobre a incoerência do Toffoli especialmente, né? Que nas últimas votações ele colocou que era contra a prisão em segunda instância, mas lá na essência dele, se for buscar, na primeira votação dele, ele votou a favor da prisão em segunda instância, e ele tem vídeo, eu até coloquei o vídeo dele falando no canal, justamente que ele era favorável e tudo mais, a prisão em segunda instância. Então, assim, é engraçado que como que a interpretação muda, assim, sobre o mesmo caso. Simplesmente o cara acorda de manhã e fala, cara, hoje eu tô a fim de soltar o Lula, hoje eu tô a fim de soltar não sei quem, então eu vou interpretar que mudou alguma coisa. A questão maior aí não é nem um ou outro, é no geral, quando você pega o balanço, tem muita gente poderosa, muita gente rica, influente, e muita gente periculosa também, que está nesse meio, né, que vão ganhar esse benefício. Então não eu particularmente como cidadão brasileiro enxergo isso, não é uma coisa que vai de encontro, vai contra ao direito de defesa, né? Ele vai para afirmar a impunidade no país. Exatamente. Então, esse é o sentimento. Então assim, e até aproveitando a oportunidade, dia 3 de novembro, eu faço parte do grupo Movimento Vem Pra Rua, dia 3 de novembro a gente está organizando já uma manifestação na Paulista, para botar 1 milhão na rua no mínimo. Deixo aqui o convite especial para todo mundo para comparecer no dia 3 de novembro. E é pauta única, prisão em segunda instância. Não tem nenhuma outra pauta nesse dia, é pauta única, foco nisso. Por quê? A gente vai ter ainda o voto da Carmen Lúcia, pode ser que ela resolva pedir vistas. Se ela pede vistas, a gente consegue ganhar tempo e pode ser que nesse pedido de vistas alguém mude de ideia. A gente tem uma esperança muito remota, mas a gente tem uma esperança que de repente o Toffoli pudesse até mudar de opinião. Porque apesar de ser muito remoto, como eu falei, lá atrás ele era favorável. Vai que ele quer dar uma de vou mudar aqui. A gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas, né? É ao contrário, por exemplo, do Celso de Mello. Celso de Mello ele sempre foi contra a prisão em segunda instância. Então ele tem uma opinião que a gente já conhece, ele diz que histórico, é inconstitucional. Né? E ele, assim, ele vai nessa tecla e a gente já sabe que o voto dele vai ser contra. Então a gente tem algumas esperanças ainda, poucas e tal, mas eu acho que vale a pena a gente lutar, fazer uma pressão lá na manifestação. Até porque, se no pior das hipóteses a gente perder essa batalha, a guerra a gente não perdeu. Porque tem aquilo que eu falei. Os deputados podem entrar com uma PEC e tentar mudar esse cenário. Vai precisar de força política, vai precisar de vontade, que a gente não sabe muito bem se eles vão ter, mas que é possível, E é muito mais fácil pressionar deputado do que pressionar ministro. Porque os ministros eles estão lá, eles vão continuar lá até fazer 75 anos. Eles não foram eleitos, eles foram indicados e estão com emprego garantido. Agora, os deputados, para se reelegerem, eles precisam estar de bem com o eleitorado deles. Então é ali que a gente tem que pressionar. Isso aí. O pessoal que entrou aqui, Josi Menezes, José Presoto, Sandra Moreira, Dani Firmezinha, Guilherme Lopes, Patrícia Ferreira, Anderson Silva Neves, Cristina Freitas,
Romero, cara, eu gostaria de saber de você o que você acha um absurdo no nosso país. Cara, tanta coisa, mano. Cara, eu acho um absurdo, aproveitando o ensejo do STF, eu acho um absurdo o STF ter tanto poder. Porque a pergunta que eu faço é, se o STF vigia a Constituição, o que é certo, o que é errado, quem vigia o STF? Né? Então, assim, aí você vai falar assim, Rafael, o Senado vigia o STF, o Senado pode impeachment alguém, ele que pode protocolar, por exemplo, uma CPI da Lava Toga, mas não tem culhão, não quer encarar, porque enquanto a gente não acabar com esse negócio de foro privilegiado, os caras não vão ter culhão. Porque, cara, se der um BO pra algum deles lá, o juiz direto, que vai cair no colo dele assim, pra analisar, vai ser os caras do STF. Porque ele tem foro privilegiado. Então, o problema todo tá aí. Primeiro, acaba com o foro privilegiado. Primeira coisa que você tem que acabar. Você já vai resolver uma série de problemas de impunidade, você já vai deixar essa galera mais vulnerável, passando por um trâmite normal. E eles vão começar a levar um pouco a coisa a sério, né? Exato. E aí pode ser que a gente veja algum impeachment de ministro, alguma coisa acontecer assim, porque os caras, cara, vai chegar um ponto que não vai ter jeito, eles vão ser colocados contra a parede pelo eleitorado deles e vão ter que fazer. E como eles vão ter que seguir um trâmite normal da lei, é mais fácil disso acontecer. Não tô dizendo que vai acontecer, mas é mais fácil, não deixa de ser. Sim. E enquanto existir foro privilegiado, eu acho que a gente fica muito na mão deles. Então, para começar, eu acho absurdo o STF ter todo esse poder. Eu acho um absurdo o político ter tanto privilégio. Enquanto a sociedade sofre, pega busão lotado, tem problema com saneamento, tem problema com falta de vaga em creche, fila de hospital tá morrendo, não tem remédio, não tem nada. Os caras têm auxílio de terno, auxílio saúde, que pode reembolsar ad eterno, como foi o caso lá do pastor, lá do Feliciano, que reembolsou não sei quantos R$1.000, lá, não sei quantos R$1.000, para fazer tratamento dentário. Então, assim, cara, isso pra mim também é surreal, assim. Na hora que o cara pega mais de R$100.000 e gasta em tratamento dentário e reembolsa isso com dinheiro da população, eu não sei como não passa pela cabeça dele assim, cara, esse dinheiro podia estar alimentando uma renca de família, podia estar resolvendo uma série de problemas, e eu tô resolvendo o problema do meu dente, tá ligado? Isso é um caso, né? Caso. Imagina Exatamente. o que envolve todo o país na parte do judiciário, na parte dos parlamentares, na parte do executivo. Então, é tudo dinheiro nosso indo pro ralo. E assim, para finalizar, o que eu acho realmente um absurdo é você pagar tanto imposto e isso ser tão maltratado. Assim, você faz algo que é feito coercitivamente, você não paga imposto porque você quer, não é uma contribuição voluntária, é porque você é obrigado, e isso é tratado de uma forma tão escrota e banalizada, que assim, sem nenhum respeito. E a minha esperança dentro do Partido Novo é que a gente consiga mudar essa cultura. Nas próximas eleições a gente possa fazer uma base sólida, consistente, com um número grande de parlamentares para começar a dar o exemplo com força. Porque a Janaína Lima ela já faz um trabalho muito bom hoje. Ela está no 3º ano de mandato, já economizou aí, vai bater R$4 milhões de economia. E a economia através disso, cortando assessor, cortando carro. São coisas básicas que se todo mundo fizesse, economizaria o mesmo tanto. E no somado, isso faria uma baita diferença. Agora imagina assim, imagina se a gente elege 10 vereadores ano que vem. Cara, pensando nessa mesma proporção, são... 10 milhões por ano. Exatamente. 4 milhões de janeiro, mais 10 vereadores, a gente está falando de 40 milhões economizados em 3 anos com o mandato de uma bancada. E mais do que isso, porque isso é um detalhe, é para dar o exemplo, porque você precisa sim dar o exemplo. Se a gente é contra o uso de dinheiro público, se a gente é contra todos esses privilégios, a gente precisa dar o exemplo. Sim, sim. Mas isso é só o começo do negócio, é para tentar mudar a cultura interna, para ver se chacoalha um pouco a galera fica sem graça. O que a gente precisa fazer mesmo é, como bancada sólida e forte daqui para frente, promover mudanças através da lei. Então chegar e falar, olha, eu estou propondo aqui uma lei que acaba com carro para vereador, estou propondo uma lei que acaba com não sei o que lá. Cara, então assim, tornar isso oficial, tornar isso obrigatório para todos eles. E aí sim a gente vai começar a economizar e direcionar o dinheiro para coisa que tem que ser utilizada. E para as pessoas que estão nos assistindo, que não votaram no candidato novo, que tem o seu candidato preferido, que não tem nada de errado, que nós vivemos numa democracia, Exatamente. O seu papel que é acompanhar o trabalho dele e falar, ô bonitão, o pessoal do Novo lá está economizando dinheiro,
Por que você não pode economizar? Por que você precisa ter um motorista? Por que você precisa gastar dinheiro de gabinete? Você, como uns e outros, aí trabalham com 78 assessores dentro do gabinete. Não cabe, nem, é uma salinha, é pior que uma prisão, mas o cara paga 78 assessores com o nosso dinheiro. Então, as pessoas que, independente da ideologia, eu acredito que nós temos que ir pelo caminho certo, o caminho correto, o caminho da honestidade. Dos 35 partidos que nós temos aqui, Novo é o único que não usa o dinheiro público. Então, é um caminho. Se você tem uma ideologia diferente da que nós temos, não tem problema nenhum. O importante é o quê? Você entender que o caminho é esse. É você entender que é através da honestidade. Não que isso seja um diferencial. Eu acho que todos os partidos deveriam ser honestos. Mas o cenário que a gente vive, a realidade que a gente vive é outra. Então, se você tem uma ideologia diferente, passe a conhecer um pouco dos diferenciais do Novo. Passe a cobrar desse seu candidato as práticas do Novo, as novas práticas da política, para sobrar dinheiro para a população, porque o político ele tem que estar na política, como o Rafael falou, por missão, propósito, não como negócio. Eu acho que é aí que a coisa vai andar. Não é a ideologia que vai salvar, não é a gente escolher um salvador da parte que não existe. Isso que você falou é muito importante. Participação. Assim, apesar da gente ser do Novo, e é óbvio, a gente quer eleger uma bancada grande, etc., eu vou te falar que assim, eu já fico muito satisfeito se você estiver escolhendo alguém para votar, que não precisa ser necessariamente do Novo, mas é alguém que segue esses princípios e que respeite. E que não use fundo partidário, não use fundo eleitoral, que vá ter poucos assessores, que vá fazer com menos mais, e que seja uma pessoa realmente honesta, que queira resolver os problemas, que tenha um propósito para estar lá. Pode ser do partido que for, mas que siga isso, entendeu? Sim. Porque se essas pessoas começam a entrar no poder, começam a ocupar os espaços, independente do partido que elas fazem parte, elas vão ter sinergia na hora das votações, na hora de propor as leis, elas vão conseguir dialogar, porque democracia é isso, é você conseguir conversar com as pessoas e chegar num consenso, poder chegar no equilíbrio das ideias. Então, imagina, você tem lá o cara que é do Cidadania, que é do PSDB, que é não sei o quê, beleza, mas eles têm as ideias parecidas ali, alinhadas com você. Na hora que você vai propor uma lei para acabar, por exemplo, no caso dos deputados federais, acabar com um fundo partidário, com fundo eleitoral, fica muito mais fácil. A gente não tem ilusão no Novo que a gente vai, por exemplo, tem 513 deputados federais, a gente sabe que a gente não vai eleger 513 deputados. Mas a ideia é, cara, vamos eleger pessoas que tenham essa mesma linha de pensamento. No mínimo. Esse é o mínimo que a gente pede e deixa como um conselho, né, para as eleições de 2020, que parece que estão longe, mas estão... Então, aí tá batendo na porta. Tá batendo na porta já. Então, e o que você falou, essa coisa de os 513 do Novo, não, precisa ter um equilíbrio, porque se todo mundo pensar de uma forma, só todo mundo torcer pro mesmo time, não vai ter graça, não vai ter um campeonato, né? Então precisa ter esse equilíbrio, as pessoas são diferentes, as pessoas precisam pensar diferentes, mas num ambiente, existem corintianos, palmeirenses, são paulinos e santistas que vivem harmoniosamente bem, e a gente precisa enxergar dessa forma. O cara tem todo o direito de pensar diferente, do lado esquerdo, do centro, da direita, mas o que tem que acontecer é que, independente da posição que o cara esteja, o objetivo maior dele seja o povo. Parece uma utopia, mas não é utopia, é o que deveria ser. Por exemplo, nós temos a nossa preferência, o nosso modo de pensar, as pessoas de diferentes pensamentos têm que se juntar pela semelhança e não se afastar pelas indiferenças, que é o que mais está acontecendo. Um está de um lado, está do outro, não, esse é meu inimigo. O cara tem 99 qualidades. Esses dias o Silvio Santos, eu vi uma coisa, já é antiga, ele foi visitar um cara que era engenheiro, era matemático, o cara era economista, era um monte de coisa. Ele falou, sabe onde que mora o engenheiro? Não sei, o matemático, o economista, não sei, um careca. O careca, pô, o cara tem 99 qualidades, o cara tem um defeito, uma coisa, né? O cara se apega ao defeito. Não vou votar nesse cara porque ele é isso. Cara, não é esse o caminho. A gente precisa abrir a mente, pensar e ver o que é melhor para o nosso país. Com certeza. Aqui, Azulejo entrou de novo. Zu, beijo. Cícero Pereira, Cindy, um beijo, Cindy. Cindy, junto com a Regiane, o pessoal lá da Matão, fez uma festa de Dia das Crianças maravilhosa. Tá de parabéns. Parabéns aí. Precisa participar. Trazer você da próxima. Só chamar que estamos aí. Fábio Alves Nascimento, a Rayane, Rodolfo Oliveira, Júlio Carlos Souza, Dieguinho Silva, a Cláudia Santana Ramos também, um beijo, Cláudia, beijo pro
o Carlos aí também, o Val, a Neia, todo mundo, família inteira. Bom, eu vou chegando aqui aos momentos finais com o meu convidado de hoje. Romero, obrigado, tá? Obrigado mesmo por você ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço. Tamo junto aí nessa luta. E eu queria deixar você com as pessoas que estão nos assistindo aí, que você faça as considerações finais. Mande aí uma mensagem de positividade, de esperança, o que você acha, o que você espera aí para 2020, qual é a sua posição, então, e fica à vontade, espaço é todo seu. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Então, gente, primeiro agradecer o Edson, que é um cara sensacional. Aqui a maioria das pessoas que entraram na live provavelmente são seguidores do Edson, então assim, queria dizer que é um cara que realmente faz a diferença, é um cara que luta para melhorar o bairro, luta para melhorar a realidade que está à sua volta. Isso eu acho muito bacana, admiro muito isso nele. E a gente procura se espelhar nesse tipo de situação para poder fazer também. Assim como o Edson, eu faço o Renova BR, acabou que a gente não teve muito tempo para destrinchar um pouquinho sobre o Renova, mas o Renova BR é uma escola de cidadania, uma escola de política que forma cidadãos comuns para serem políticos fora do comum. E a ideia é basicamente essa, a gente poder trazer essas pessoas que são pessoas do cotidiano, como eu, o Edson, como todo mundo, para dentro da política para fazer a diferença. Porque se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que ocupar os espaços, né? Não importa se você, eu não quero me eleger, eu não tenho... Cara, mas participa como voluntário, participa de repente, sei lá, se inscrevendo para o processo seletivo para ser assessor de alguém depois que tiver eleito. De alguma forma, entra naquilo para poder ajudar. Acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas com política, melhor vai ser a qualidade dela. Então a gente já tem um engajamento alto hoje, graças à Lava Jato. A Lava Jato ela trouxe uma situação para o nosso país que antes a gente não vivia. A gente vivia numa cegueira, né? A gente acreditava que tudo estava indo mais ou menos no caminho certo e não entendia o que estava se passando por trás. E a Lava Jato deu um tapa de realidade na sociedade toda, fez a gente despertar, e hoje todo mundo, na mesa do bar, com a família, na academia, todo mundo discute política. Só que a gente tem que acabar com o fla-flu, a gente tem que acabar com essa polarização, que ela não é positiva. A torcida política não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente precisa realmente sentar, conversar, como o Edson falou, deixar de lado as diferenças, focar naquilo que é bom, que é positivo, porque com certeza em alguma coisa você concorda com aquela pessoa, você só não está conseguindo encontrar esse ponto porque você está cego, enxergando só as diferenças e não o que o outro tem de bom. E a partir do momento que isso começar a se tornar realidade, eu acho que a gente tende a melhorar. Mas eu acho que é um processo, eu acho que isso tudo faz parte na realidade. A gente vivia numa situação muito extremada de um lado, chegou uma outra extremada de outro, puxou essa corda, e a tendência é que na hora que isso solte, isso tende a encontrar um equilíbrio. Então o que eu queria deixar de otimismo é basicamente isso, pessoal. É o seguinte, essa polarização ela não vai se perdurar de eterno. É um momento, é uma transição que a gente tá passando. A nossa democracia é uma democracia jovem, é uma democracia que ainda tem muita coisa para maturar, para aprender como lidar com ela. A gente sofreu muito com inflação, com impeachment do Collor, impeachment da Dilma. É uma nação que está acostumada a passar por crises, por sofrimentos, e ninguém gosta de passar por crises e sofrimentos. A gente está na hora de superar isso. E esse momento que a gente está vivendo em especial, para mim, é uma transição. Vai chegar um ponto em que todo esse engajamento de política que a gente já vê acontecer, ele vai deixar de ser quantitativo e vai passar a ser qualitativo. Então, a renovação política que a gente quer não é em quantidade. A gente não quer... 50% da Câmara foi renovada. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é qualidade na renovação. Não adianta nada você eleger um cara que vai arrastar um monte de gente embaixo da sua asa lá, que vai abrir um monte de cadeira para o partido dele, mas se não tem a cabeça, não tem as ideias certas para poder conduzir da melhor maneira. Então, assim, o que eu queria deixar de positividade vai melhorar, de fato, essa polarização vai acabar e a gente vai conseguir chegar num ponto melhor. Galera, vamos encerrando. Obrigado, Edson, novamente. Foi um prazer falar com vocês e me sigam. Rafael Romero BR. Vamos fazer um trabalho bacana para o ano que vem.